Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema hobby e relacionados ao estudo, por assim dizer. Como introdução, queria falar um pouquinho do que é hobby, né? Hobby é uma palavra que a gente utiliza em língua inglesa para significar passatempo. Então, quando eu falo se uma pessoa tem um hobby, eu estou perguntando no fundo como é que ela costuma passar o tempo, com o que ela gosta de passar o tempo, com o que ela costuma, quais são as atividades que ela faz para passar o tempo. E o título dessa aula dessa palestra, desse momento hobbies relacionados ao estudo. Bom, então para pensar um pouco nessa ideia de passar o tempo, de passatempo, o mais importante é pensar como eu aproveito o tempo, como o tempo passa. O tempo passa, é inevitável, não tenho como brecar o tempo. O tempo da minha vida está passando. Então a pergunta para pensar primeiro em hobbies, em como eu passo o tempo é como eu aproveito esse tempo que está passando na minha vida. Então, na minha rotina ordinária, como eu aproveito o tempo? Nas minhas férias, o que eu faço para descansar? Né? Lembrar que o aproveitamento do tempo, aproveitar bem o tempo, não é fazer várias atividades, fazer muitas coisas. Quanto mais coisas eu coloco no meu tempo, mais eu estou aproveitando. Não, mas é fazer coisas que façam sentido para mim, que me ajudem a crescer, que me ajudem a me desenvolver como pessoa. E também ajudar os outros nesse desenvolvimento pessoal de cada um e do mundo, né? Então, esse é um primeiro momento, né? Uma introdução dessa aula. Segunda coisa que eu acho que seria importante da gente pensar é descansar não é não fazer nada. Às vezes a gente pensa, tudo que eu queria para descansar esse final de semana seria não fazer nada. Mas é verdade também que quando a gente não faz nada no fim de semana, a gente fica com aquela sensação de que não aproveitou o final de semana. De que passou, e aí fica aquele ciclo, né? Eu trabalho, eu estudo, a vida é dura durante a semana e no final de semana eu não faço nada para descansar da vida dura durante a semana. Então, o passatempo, o hobby, é uma coisa que no fundo nos ajuda a ter momentos de descanso em toda semana, em todo mês, em todo ano, né? Eu vou equilibrando isso. Eu não posso ter momentos de descanso só no final de semana. Eu tenho que ter algumas coisas que me descansem ao longo da semana. E descansar não é necessariamente descansar naturalmente. É dormir, é uma coisa importante. Eu preciso ter horas de sono ao longo da semana que me ajudem. Mas os hobbies, esses passatempos relacionados ao estudo, por assim dizer, são momentos de lazer, de descanso, mas que me ajudam também a crescer, né? Então não é para ser uma coisa chata. Tem coisas que são hobbies, são atividades que nos fazem crescer, mas que não nos dão, não nos descansam, não é verdade? E tem atividades que nos descansam, talvez ofereçam um pouquinho de esforço, mas que ao final nos ajuda a recuperar muito mais as energias e inclusive nos ajuda a crescer. Eu vou dar um exemplo simples. Não é todo mundo que gosta de correr, né, de fazer Cooper aí na rua ou caminhada. Mas é verdade também que várias pessoas começaram não gostando, se esforçaram um pouquinho no começo e hoje não largam esse hábito, esse hobby, porque dizem, isso me ajuda a descansar, isso restaura as minhas energias, isso me dá boa disposição ao longo da semana, ao longo dos dias. Então, é só um exemplo, né? Estou dando aqui um exemplo de hobby e atividade física para elucidar melhor a minha ideia. Pois bem, descansar não é fazer nada. Então já dissemos, dormir é uma coisa importante. Para passar bem o tempo, dormir as horas necessárias é importante. Entre 7 e 8 horas, tem gente que dorme um pouco menos e está muito bem, até os médicos dizem, não, essa pessoa pode dormir isso aqui. Tem gente que precisa dormir um pouco mais, cada um sabe um pouco, mas está girando em volta desse horário aí, para os seres humanos, né? Então, dormir é importante, né? Eu dormi o que eu necessito dentro das minhas possibilidades naquele momento da minha vida. Depois, planejar o tempo da vida ordinária é muito importante. O que é a vida ordinária que eu estou falando? É a vida, o nosso dia a dia, segunda a sexta, segunda a sábado, aquela vida que a gente tem que a própria vida já nos impôs um horário. Por exemplo, se eu sou uma pessoa, registrada, CLT, ou sei lá, tem um horário de trabalho, tem 8 horas eu entro no trabalho, 5 horas eu saio, basicamente, das 8 às 5, a minha vida, entre aspas, está planejada, né? Eu vou planejar o que eu faço antes das 8, o que eu faço depois das 5, mas esse horário das 8 às 5 eu tenho demandas lá do meu trabalho para
para cumprir, enfim, então eu preciso desse planejamento mais, enfim. Mas talvez nesses outros horários eu possa planejar melhor o meu descanso, os meus hobbies. Eu posso ter um hobby diário, ou um hobby semanal, ou 2 hobbies semanais, ou tanto me faz. O importante é que eu tenha esses momentos que são de descanso e que ao mesmo tempo também sejam momentos que eu possa crescer, né? Nós vamos falar um pouco disso mais para frente. Então, o que são, o que são esses hábitos de descanso? Um pouco mais inúteis, por assim dizer, que eu não tenho que pensar nada, e outros que me fazem crescer um pouco, aproveitar que eu estou descansando e minha mente está descansando para aprender algo, para me levar a um crescimento um pouquinho mais robusto, né, cultural, ou o que quer que seja. Pois bem, vou dar alguns exemplos, tá? Jogos. Jogos são coisas que eu posso colocar nos meus hábitos de descanso. Tem gente que gosta de jogar xadrez, dominó, damas. Tem gente que joga cartas com a família e é um momento super bom, né? Enfim. Tem gente que joga jogos de tabuleiro. Tem gente que joga online, né? Também são hábitos interessantes. O jogo, ele expande a nossa forma de pensar e etc. São coisas boas. Naturalmente, assim como eu não posso dormir 20 horas no dia, eu também não posso dedicar tão grande parte da minha vida a jogar só porque eu preciso descansar. Então o descanso também é dividido. Ora eu vou jogar um pouco com os meus amigos online, ou vou jogar, sei lá. Ora eu vou jogar offline com a minha família, com os meus amigos presencialmente. Jogo é uma forma de hobby, mas é só uma delas. Não é nem a principal e nem a única que pode ocupar todo o meu tempo, né? Tem jogos que são mais desafiantes, que requerem mais inteligência, isso me ajudam a expandir melhor a minha visão de mundo, exigem níveis culturais mais expressivos. E tem jogos que são só para relaxar, só para passar o tempo. Passar o tempo no sentido assim, é um pacienciazinho, ou um Candy Crush, qualquer coisa desse tipo. Também são coisas que eu posso fazer, mas são coisas que não me ajudam tanto a crescer, já que essa aula é hobbies relacionados ao estudo. Não me ajuda tanto a crescer, mas me descansa e não tá ruim. Só não pode ocupar todo o meu tempo de descanso, porque senão eu nunca aprendo algo novo no meu descanso, né? É interessante pensar isso também. Não é nem que algo seja mal ou algo seja bom. Existe um momento para cada coisa. Bom, depois disso também tem esporte, né? Esporte e atividade física. Nós falávamos do exemplo da corrida, da caminhada, né? São hobbies que me ajudam, oxigenam o meu cérebro, me ajudam a que o corpo esteja equilibrado para que eu possa estudar melhor, compreender melhor as coisas quando eu ouço, né? São hobbies relacionados também ao estudo. Mas se eu também só jogo bola, ou só faço esporte, ou só corro, e é o único hobby que eu tenho, provavelmente eu não vou conseguir ter nenhuma atividade cultural que me expanda culturalmente, que faça eu entender outras culturas ou pensar outras coisas. Então, esporte e atividade física também são coisas importantes, podem fazer parte de um dos nossos hobbies, mas não podem ser todo o nosso hobby, toda a nossa vida de lazer, por assim dizer, e descanso. Quer dizer, não é que não pode, mas o ideal, assim, um pouco é que a gente distribua um pouco isso, né? Nós não somos nem só corpo, plenamente corpo, e nem só espírito ou alma. Bom, depois tem outros elementos, outras atividades que são mais culturais, como a gente poderia dizer, né? A leitura, música, filmes. Bom, tem um filme que poderia ajudar muito nessa ideia, assim, de hábitos, sabe, culturais e que fazem crescer academicamente, que se chama Mãos Talentosas. É a história de um médico chamado Ben Carson, cuja família era pobre, a mãe solteira, tinha 2 filhos, ela trabalha como, não sei se como diarista ou como uma pessoa que trabalha na casa de uma... Eu acho que ela não era só diarista, assim, trabalhava só um dia, ela tinha trabalhava numa casa, e nessa casa tinha, eu não sei se era um médico, já não me lembro exatamente a história, perdão. Mas ele lia muito, ele tinha uma biblioteca gigante. E ela começa a conversar com ele e, enfim, percebe que é importante ter hábitos de lazer, de descanso, que não sejam únicos. E ela começa a perceber que os filhos dela só assistem televisão quando eles estão em casa para descansar. E ela começa a obrigá-los, por assim dizer, a fazer outras coisas. Mas isso muda a vida deles. Muda estratosfericamente a vida deles. Só para vocês saberem,
Essa é a história do Ben Carson, um médico que fez a primeira cirurgia de separação de gêmeas siamesas, que nasceram com a cabeça grudada. Nunca tinha sido possível fazer isso, e ele consegue fazer. Nesse filme retrata isso, mas não retrata exatamente essa, não estou dando nenhum spoiler, mas o mais interessante é conhecer a história dessa família e como essa mãe ajudou esses filhos a crescerem, a se desenvolverem. O outro filho depois também se torna engenheiro, eles são, assim, tem um prestígio profissional muito grande e um nível cultural muito alto também. Enfim, mas com coisas simples. Voltando, hábitos que estão relacionados à cultura. Leitura. A leitura pode ser deleite, como uma leitura de um livro que é legalzinho, bonitinho, um quadrinho, como a Turma da Mônica, etc. Ou um livro de adolescente, enquanto eu já sou adulta, então que é um livro leve, que eu posso ler, né? Não tenho que pensar muito. E eu posso ter algum livro que seja mais robusto, um clássico da literatura, né? Algum livro que traga um pouco mais da cultura daquele país, do nosso país, da nossa cultura ou de outros. Algum livro que traga mais elementos que eu tenho que pensar psicologicamente no personagem. Geralmente os livros clássicos, esses que estão já há muitos anos sendo recomendados por várias culturas, nos ajudam a compreender, de certa forma, o que é perene numa cultura, ou seja, por mais que tenham passado gerações e gerações, as pessoas ainda consideram importantes e por isso recomendam esse livro. Talvez ler alguns desses nos ajudem a compreender um pouco melhor aquilo que não está só na nossa realidade. Isso também é descansar, porque a leitura nos leva para outros lugares, então nos ajuda a sair um pouco daquilo que nos cansa mais, do nosso ordinário, e compreender outras culturas, outras realidades. Até a própria fantasia é interessante, né? Leituras de fantasia, quero dizer. Depois, música. Eu posso ouvir só as músicas que eu gosto, que já é muito bom, já me ajuda a deleitar. Só que eu também posso ouvir músicas que sejam mais elaboradas, ou de outras culturas, ou porque são músicas tem mais elaboração instrumental e etc. Eu não entendo muito bem, mas que me custa experimentar de vez em quando, ouvir de vez em quando, né, para expandir um pouco até o meu gosto, né? Uma música clássica, uma música de cultura de moda de viola, porque vai me lembrar meus avós, vou entender como eles pensavam na época, uma outra música. Sei, são coisas que vão expandindo-nos culturalmente também, né? E filmes, como eu falava já dessa coisa do Ben Carson, mas filmes também, tem filmes clássicos, filmes que fazem parte, filmes que até hoje as pessoas assistem em preto e branco porque são importantes para uma geração, são importantes porque transmitem uma boa mensagem, uma ideia, coisas que depois no vocabulário e na minha forma de falar com as pessoas, mostra para as pessoas que eu sou uma pessoa interessada e, portanto, interessante. Eu me torno uma pessoa interessante quando eu me interesso pelas outras pessoas, quando eu me interesso por coisas que não estão só relacionadas aos meus gostos pessoais, mas também aos outros. E a formação cultural, ter hobbies que me expandam culturalmente, que eu queira aprender coisas novas e que através dessas coisas que ao mesmo tempo me deleitam, de certa forma, né? Uma leitura, uma música, tá? Também me desafiam, são coisas que me ajudam a crescer e que mostram para as outras pessoas que eu sou uma pessoa interessante, que eu sou uma pessoa interessada e, portanto, sou interessante. Bom, outras atividades que podem nos ajudar são atividades diferentes. Passeios, parques, museus, hábitos de querer conhecer, interessar-se, como eu falava antes. Hoje em dia tem muita coisa gratuita, a gente mora numa cidade muito privilegiada, que tem muitas coisas culturais que a gente pode conhecer, que a gente pode saber, enfim. A internet hoje também nos abre um mundo enorme, então você coloca lá 15 passeios para fazer com crianças em São Paulo, gratuitos. 15 passeios para expandir o nível culturalmente. Já aparece tudo lá para nós, né? Então são coisas que a gente vai vendo, vai se interessando, mas para isso precisa buscar, precisa ter esse input, precisa ter esse passo, né? Que só nós podemos dar, né? Porque a gente quer crescer, porque a gente quer adquirir esses hábitos. Mas volto a dizer, hábitos não são coisas que a gente faz de vez em nunca. Hobbies não são coisas que a gente faz de vez em nunca. A gente vai inserindo na nossa vida, como quando a gente era pequeno, os nossos pais e vocês mesmos com os filhos de vocês foram inserindo uma rotina de alimentação, né? Eles começaram a comer de manhã, depois comer à tarde, na hora do almoço, talvez um lanchinho à tarde, e agora comem à noite também, tem lá umas 4 refeições por dia. Por que isso é importante? Para manter o corpo de pé. Os hobbies de descanso e, ao mesmo tempo, hobbies que nos ajudam a crescer, também podem ser planejados assim.
Eu posso ter ao longo do meu dia, da minha semana, do meu mês e do meu ano, alguns hobbies. Por exemplo, vamos pensar num dia. Eu tenho alguns hobbies que são puramente de descanso, assim, que eu não vou pensar muito, né? Por quê? Do mesmo jeito a alimentação. De manhã eu tomo um café mais robusto, depois no meio da manhã eu como só uma bolachinha, na hora do almoço como um pouco mais robusto, à tarde um lanche só uma bolachinha e à noite uma coisa mais frugal, mais leve. Com os meus hábitos pode ser a mesma coisa. Ao longo do dia eu tenho 4 momentos assim que eu dou uma parada, sabe? Esse aqui eu dou uma parada menorzinha, então eu só vejo uma besteirinha no meu, sei lá, jogo um joguinho, vejo umas notícias no Instagram ou numa página de notícias, etc. Depois, à tarde, quando eu chego em casa à noite, a primeira coisa que eu faço é tal coisa, mas depois antes de dormir, eu vou dar uma lida. São coisas que a gente vai inserindo na nossa vida. Cada um vai saber como inserir melhor e ajudar os nossos filhos, os nossos alunos, a também irem inserindo enquanto a vida deles ainda não está tão cheia de coisas e tão cheia de interferências, né? Os nossos filhos interferem na vida, na nossa rotina. Então, às vezes a gente programa, mas ainda não consegue e vai tentando. Então, se eles vão adquirindo um pouquinho desses hábitos desde novos, isso os ajuda muito, né? E hábitos que também sejam desafiantes. Bom, o que eu queria basicamente transmitir de mensagem é isso. Hábitos são coisas que a gente insere. Hábitos relacionados a estudo são hábitos um pouco mais desafiadores, que nos tiram da nossa zona de conforto, mas que ao mesmo tempo nos descansam, né? Então, assistir documentários, por exemplo, não só filmes que eu, sei lá, que eu vejo que, isso aqui eu acho legalzinho, esse romancinzinho aqui, essa coisinha, são coisas boas de ver também, eu adoro. Mas também tem coisas que são um pouquinho mais desafiantes que a gente pode se colocar. Documentários, filmes históricos, filmes clássicos, leituras do mesmo tipo. Hoje em dia tem tanta coisa, tem TED Talks que a gente fala, né, que são pessoas dando palestras de 15 minutos sobre temas importantes, entrevistas que a gente pode assistir no YouTube de pessoas, de autores, de pessoas que a gente nunca teria contato porque já morreram há 20 anos atrás, mas as pessoas conservaram essas filmagens, etc. Então são coisas que podem enriquecer-nos culturalmente e que podem se tornar hábitos e coisas que nós fazemos diariamente, semanalmente, mensalmente, ou pelo menos, em alguns casos, quando as coisas são grandes, anualmente. Olá, senhores papais e mamães, vovôs, vovós, padrinhos, todos os responsáveis, carinhosos responsáveis dos meninos e das meninas do Colégio Caminhos e Colinas. Estamos tratando nesse nosso curso de formação familiar, estamos tratando do tema do encontro com Deus na vida presente. Nós estamos tratando do tema de que nós vemos, encontramos, percebemos a presença de Deus no nosso dia a dia e que, portanto, cabe a nós, enquanto filhos de Deus, santificar o tempo que Deus nos dá, para que com isso nós nos tornemos melhores e para com isso também que nós demos glória a Deus. Santificar o tempo. Antigamente, os relojoeiros escreviam no mostrador dos relógios. Hoje em dia eu não sei nem mais se existe relógio, quanto mais mostrador. Uma vez eu percebi que os meninos do ensino médio aqui, no ano, não sei se vocês perceberam isso na casa deles, no ano do ensino médio, não sei se vocês perceberam isso em casa, eles não sabem ver a hora no relógio analógico. No relógio de ponteiro, quanto tempo falta? Falei, tá aí no relógio, veja ali. Ele olha assim e finge, fica quieto, assim, mas eu percebi que ele não sabe ver a hora. Eles sabem ver as horas no relógio digital. 11h30. E tem mais no relógio analógico eles não sabem ver. Bom, é complicado, o tempo passa, o mundo muda, mas eu estou falando antigamente, nos relógios analógicos que eram de ponteiro, vocês devem ter em casa os relógios do avô de vocês, escreviam às vezes em latim uma expressãozinha assim, tempus fugit. Porque quando a gente olhava o relógio advertia a gente disso, olha, tempus fugit, quer dizer, o tempo está passando. E um amigo meu sempre acrescentava em latim também, ele era um intelectual, ele falava, tempus fugit et nos cum illo. Quer dizer, o tempo foge
E o tempo passa e nós vamos passando junto também. Né? Essa ideia, né, que o tempo passa, escorre pela vida da gente, a gente não percebe muito nisso quando está jovem. Mas depois de uma certa idade, a gente começa a perceber que os anos vão passando cada vez mais rápido, né, e que a gente precisa aproveitar o tempo. Ele não volta. Né? Então, a ideia é essa, viver bem o momento presente. Na verdade, pessoal, quanto tempo que nós temos? A gente costuma dizer, a gente tem todo o tempo que existe. É verdade. Mas na prática, qual é o tempo que eu tenho? Eu só tenho esse segundo do agora. Eu não tenho o que passou. Acabei de falar, só temos esse segundo do agora. Acabei de contar o caso dos relógios antigos, já está no passado. Não tenho mais ele. Eu não tenho, eu também não tenho um futuro. Eu só tenho o presente. Então trata-se, pessoal, de ser bom, de santificar, de, vamos dizer assim, dar glória a Deus agora, nesse ponto. Né? O inimigo do hoje, do agora, o hoje tem dois inimigos, o ontem e o amanhã. Deixa eu explicar um pouquinho para a gente entender. Né? Qual é a pessoa que fica presa no ontem? Eu conheci, isso é coisa de velho, né? Coisa de velho fica preso no ontem. O que é? Ah, aquela mulher que me xingou, há 10 anos atrás que ela me xingou, eu continuo remoendo esse negócio ainda. Entende? Aquela melancolia, aquela coisa que passou, puxa, se eu tivesse jogado naquele número na loteria, hein? Eu até pensei em jogar, mas não joguei e deu o número. Ah, seria bom se eu tivesse jogado. Ah, se eu não tivesse brigado com aquele namorado, com aquele noivo, ou qualquer coisa assim no passado. Entende? A gente fica perdendo o tempo presente pensando em coisa passada. Cara, não vai adiantar nada que o passado não volta. Então, o inimigo do presente fica pensando muito no passado. Outro inimigo também, né, do presente é o amanhã. Tem gente que fica presa no passado. E tem gente que fica presa no futuro. Assim, da seguinte maneira. Ah, amanhã eu faço. Ah, amanhã eu resolvo esse problema. Ah, hoje não deu, mas amanhã eu faço. Amanhã bem cedinho eu faço. Esse amanhã bem cedinho tem uma piada de caipira contando isso, né? Um caipira me contou a piada, né? Ah, ele acordou meio tarde, não estava cansado, então aí estava meio sol, falou, amanhã bem cedinho eu começo. Entende? A roçar, né? Não vai roçar nunca. O amanhã bem cedinho, que não existe, ele atrapalha o hoje, o momento que existe. É preciso pensar no hoje. O amanhã é a grande desculpa do preguiçoso. Preguiçoso sempre deixa para amanhã. Nós aqui no colégio, né, queremos que os nossos alunos façam um programa de estudo exatamente para que eles não fiquem adiando as coisas. É hoje o que você vai fazer. Esse propósito que você fez, a gente pede que os meninos, as meninas, façam as resoluções bem pequenininhas. Coisas muito simples de fazer. Não se pode fazer uma resolução grande, é bobagem. Faz uma resolução pequena, mas é para hoje, não é para amanhã. Tem que resolver hoje. Tem até um santo, dois, né, se não me engano, São Longuinho e Santo Expedito, né? Que fala que na oração, a Santo Expedito, me conta, Santo Expedito é um santo que, se não me engano, é um legionário romano. Eu não me lembro da história dele direito, mas as imagens dele é uma imagem interessante, porque ele está pisando em cima de um corvo. O corvo tem no bico, vocês, quando procurem na internet, vocês vão ver depois, talvez vocês tenham em casa. Quando ele está pisando em cima do corvo e na boca do corvo tem uma faixa escrito cras. Cras é o barulho que o corvo faz, mas em latim, cras significa depois, amanhã, não agora. E ele está pisando, dizendo, não, é hoje que tem que ser. Olha, não é uma má ideia não a gente rezar para Santo Expedito,
E tem de pedir que Ele nos ajude a fazer as coisas que a gente precisa hoje. Outra forma de santificar o dia e santificar a vida de novo. Outra forma de santificar a vida é aceitar bem, aceitar com alegria e aceitar com amor a Deus as cruzes que aparecem na nossa vida. Jesus falou, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e me siga. O que significa esse tome sua cruz de cada dia? Significa que cada dia aparece um monte de coisas que a gente não gostaria que acontecesse. Uma bobagem qualquer, tipo, o cordão do tênis quebrou. Uma bobagem, tá chovendo. Uma bobagem, tipo, o motor do carro não pegou. Uma bobagem qualquer, caiu o café no chão. Coisas que acontecem na vida da gente e que a gente pode ter diante de si mesmo, diante disso, duas atitudes. Uma é ficar praguejando, xingando, chutando, reclamando, e outra é dar uma risada e continuar a vida. Entende? Veja, as cruzes aparecem para nós e o que nós devemos fazer? Enfrentá-las, carregá-las, sorrir diante disso. Não, eu me lembro de uma senhora, era uma excursão, alguma coisa assim, eu me lembro que tinha uma senhora estava carregando, era uma peregrinação, eu sei que tinha uma senhora carregando uma mochila, a mochila estava pesada. E uma outra pessoa que estava atrás dela, um moço, chegou para ela e falou, a senhora quer que eu leve a mochila? Ele se ofereceu para ajudá-la. E ela virou-se para o menino e falou, dando risada, falou, não, essa é minha cruz. Quer dizer, veja bem, Deus me deu essa mochila para carregar, eu vou carregar, eu posso carregar, eu vou carregar. Há muitas mochilas que Deus nos dá para carregar. Né? Arrumar o armário, jogar fora as tranqueiras que a gente guarda sem saber por quê, fumar menos, comer menos porque a gente está ficando gordo, ser pontual no trabalho, ser pontual na escola, não ficar adiando o compromisso marcado, lutar contra a sensualidade, lutar contra a pornografia. Há um monte de coisas que Deus vai nos pedindo, que custam. Porque não é nada disso abandonar, essas cruzes são coisas que abandonadas custam para nós. Mas que quando a gente consegue, a gente melhora muito, a gente se torna melhor, a gente se torna com mais caráter, né? De vez em quando, há cruzes grandes. Né? Por exemplo, cruzes que a gente deve carregar todos os dias. Uma amiga minha que nasceu com uma doença nos ossos e que ela tinha osteogênese imperfecta, o nome da doença, osso de vidro. E que com uma cãibra ela quebrava o osso. E sentia a dor. E ela passou a vida toda sofrendo dessa doença que é incurável. Né? E, acreditem ou não, sempre sorrindo, sempre contando piadas, sempre alegrando os outros. Uma vez eu estava conversando com ela e eu fiz a bobagem de falar perto dela, falar, eu estou com dor de cabeça. Ela deu uma risadinha e falou, você não sabe o que é dor. Você não tem ideia do que é dor. Né? E eu fiquei com uma vergonha, porque a minha dorzinha de cabeça, perto das dores que ela sofria tremendamente, né, continuamente, né, não era nada. E ela estava sorrindo falando para mim isso aqui. Sorrindo, quer dizer, ela sabia carregar, sabia dar exemplo de como enfrentar as adversidades, né? Como enfrentar as cruzes que aparecem, fazendo bem para os outros. Porque se tinha a coisa que o nome dela era Edna, se tinha coisa que a Edna fazia bem, era fazer os outros ficarem contentes.
alegres perto dela. Ela estava sempre sorrindo, sempre fazendo, sempre contando história e fazendo os outros rirem, sempre até esquecendo daquela dor que ela carregava continuamente, né? Na internet eu coloquei, vocês têm aí na apostila de vocês um link para um caso que é exemplar nesse sentido, né? É um rapaz, agora ele já está adulto, ele nasceu sem pernas e sem braços. Veja o vídeo, ele até é ator de alguns filmes. Ele nasceu sem pernas e sem braços e ele, em vez de passar a vida chorando, ele fica dando palestras para rapazes e moças. Veja, o vídeo mostra isso, né? Motivando as pessoas a serem alegres, a serem felizes, a serem agradecidos a Deus, né? Em vez de ficar chorando, né, ele aproveitou essa cruz tremenda que Deus deu para ele, ter nascido sem pernas e sem braços, para ser um exemplo de superação. Veja um vídeo que vocês vão gostar muito e vai fazer bem para muita gente. E por falar em cruz, há um capítulo especial aqui em que a gente fala o seguinte: não vamos nós ser as cruzes dos outros. Porque às vezes a gente fala, puxa vida, a minha sogra tirou a vida para me azucrinar. Essa pessoa é insuportável, eu não consigo viver perto dessa pessoa. E é verdade, hein? Tem gente assim chata mesmo, né? Eu pergunto o seguinte: será que nós também não somos assim muitas vezes? Acho que vale a pena a gente parar um pouquinho para pensar se eu não estou sendo chato. Até tem um teste aqui no final desse capítulo, né? O teste rápido para ver se você é um chato. Né? Eu fiz para os filhos de vocês. Eu fiz para os adolescentes, porque é tudo aqui personagens de anime. Mas vocês também conhecem esses personagens de anime? E aqui vocês podem fazer um teste. Está bem montadinho o teste aqui, para ver o grau de chatice pessoal que a gente é. Né? Então, procurem, vejam, façam junto com os filhos de adolescentes de vocês. Talvez os filhos de adolescentes de vocês ajudem vocês a perceberem, né? Que a gente às vezes é chato sem perceber. Né? A gente é chato como? Sendo mau gênio, sendo rabugento, sendo resmungão, né? Sendo se queixando de tudo, reclamando de tudo. Né? Desculpe citar a Bíblia. Há uma passagem na Bíblia, a Bíblia tem muitas passagens que são muito pitorescas e muito divertidas, né? Uma delas está no livro da sabedoria ou de Eclesiastes, não sei agora, mas vocês vão procurar, vocês vão achar, que fala que a mulher tagarela, a mulher chata, né, é pior do que goteira, né? Porque a goteira a gente se livra dela indo embora, né? Mas a mulher tagarela vai atrás da gente. É divertido, mas é muito verdadeiro. A gente às vezes é chato com os outros, com a dureza das nossas palavras, mania de criticar, mania de só discutir, de falar mal de quem não está presente. Né? Vamos fazer o teste de chatice e verificar se nós não podemos ser, em vez de ser sombra na nossa família, nós sermos luz. Nós iluminarmos a nossa família como? Com o nosso exemplo, com a nossa tranquilidade. Né? Conheci uma família no interior do Paraná. Era um senhor já velho, com a sua esposa. Eles tinham criado 8 ou 10 filhos, que eram os que administravam a fazenda. Era uma fazenda no interior do Paraná. Eles não eram donos da fazenda, eles eram administradores. E esse senhor já tinha trabalhado, já estava aposentado. Né? Quem tomava conta da fazenda eram os filhos e filhas dele, tudo bem. Mas ele era o ponto de referência para todo mundo. Ele era aquela pessoa que quando os irmãos brigavam, quando surgia alguma briga com o cunhado, quando surgia qualquer coisa, ele era o ponto, as pessoas iam procurá-lo para conversar com ele e para pedir conselho. Seu Antônio, aconteceu isso, seu Antônio, aconteceu aquilo. Né? E eles, então, ele era a luz. Ele ficava na dele. Ele lia muito,
passeava um pouco, andava com a bengala dele pela fazenda um pouco, né? Não podia andar muito porque a fazenda era toda cheia de morro e ele não conseguia andar, mas de vez em quando colocavam ele também no caminhão para ele passear um pouco por aí, e ele era o ponto de referência não só da família, mas o ponto de referência de todas as pessoas que moravam ao redor, né? Havia um problema doméstico em qualquer lugar, né? Eles iam procurar seu Antônio resolvia. Por quê? Ele era exemplo de serenidade. Toda família merece ter um exemplo de serenidade. Toda família merece ter um exemplo de ponto de referência. A pessoa para a qual a gente se dirige para buscar, para colocar a cabeça em ordem. Entende? Essa pessoa deve ser você. E você deve ser isso com o seu exemplo. Não fica culpando os outros. Essa é a obrigação sua, de pai, de mãe, de avó, de tio. Seja referência para os outros. Tudo bem, pessoal? Até a próxima.